Salve torcida azulina, respira fundo porque o clima em Belém já tá naquela vibração que arrepia só de imaginar o Mangueirão completamente tomado no próximo domingo. A cidade inteira parece estar marchando na mesma batida, e não é para menos, afinal o clube do Remo vive uma daquelas semanas que mudam a história de um time. O elenco segue firme na preparação, cada treino sendo tratado como se fosse o próprio jogo, porque todo mundo sabe a dimensão dessa decisão contra o Goiás. E a expectativa não podia ser outra, já que mais de 50 mil remistas devem empurrar o Leão em um dos jogos mais pesados dos últimos anos, valendo uma chance real de voltar ao topo do futebol brasileiro. O clima ao redor desse confronto é tão forte que até do lado goiano a mobilização tá grande. Eles sabem exatamente a pressão que vão encontrar aqui e não querem deixar absolutamente nada escapar do controle. A delegação chega trazendo estrutura própria, tentando manter rotina, alimentação, concentração, tudo do jeitinho deles, numa clara demonstração de que entenderam a importância da partida. Eles vêm de vitória na rodada passada e chegam acreditando que podem buscar o resultado, ainda mais de olho no que pode acontecer nos outros jogos da rodada. Mas apesar disso tudo, sabem bem que enfrentar o Remo no Mangueirão é outro tipo de desafio. E o histórico até ajuda a aumentar essa tensão, porque ao longo da história o Leão costuma se dar melhor nesses encontros com o Goiás. Mesmo com longos períodos sem se enfrentarem por conta das divisões diferentes, as lembranças antigas sempre esquentam o ambiente. O torcedor que vive futebol há mais tempo sabe que já teve muito embate marcante entre esses dois clubes e que geralmente é jogo de muita entrega. E sinceramente, tem tudo para ser o melhor duelo da rodada, porque junta necessidade, emoção, casa cheia e dois times que não querem abrir mão de nada. Enquanto isso, a correria dos torcedores por ingresso foi algo de outro mundo. O Mangueirão virou praticamente um formigueiro virtual nos últimos dias, tanto que teve gente preocupada com o setor do portão B1. Vários torcedores ficaram na dúvida ao ver que esse portão aparecia no site como destinado à torcida visitante, mesmo depois de já terem comprado. Mas todo mundo sabe como o estádio funciona nesses jogos gigantes. O que o torcedor quer é entrar, ocupar seu espaço e empurrar o time, e não faz sentido impedir quem comprou o ingresso de acompanhar o jogo. As cadeiras do lado A acabaram voando, restando apenas algumas opções no lado B, enquanto o setor visitante ainda não esgotou totalmente. A expectativa é que venham alguns torcedores do Goiás, mas nada que se compare ao Mar Azul que vai dominar o estádio. Enquanto a torcida se resolve fora de campo, dentro dele a grande dúvida da semana é mesma: Marcelinho vai ter condição de jogo? O lateral, fundamental pelo lado direito, sentiu aquela entorse no tornozelo no confronto contra o Novo Horizontino, e desde então a recuperação tem sido corrida contra o tempo. Sua ausência foi sentida demais diante do Avaí, porque sem ele o Diego Hernandes perdeu muito do apoio naquele setor. O Remo acabou ficando sem profundidade, e pela esquerda também não funcionou tão bem, com o Jorge tendo dificuldades e comprometendo as transições. E todo mundo sabe que vencer o Goiás passa muito pelos lados do campo, onde o time costuma ganhar terreno e criar as melhores jogadas. As opções para suprir essa ausência deixam o torcedor com a pulga atrás da orelha, já que improvisos recentes não deram certo. Aquele experimento com Pedro Castro na lateral direita contra o Avaí virou um pesadelo, e quando ele saiu machucado tudo piorou. É por isso que o torcedor fica naquela torcida intensa para que o departamento médico faça mais um daqueles milagres que já viraram rotina por aqui. A recuperação de Rangel em tempo recorde ainda está fresca na memória, então a esperança é o que não falta. Seria importante demais ter Marcelinho à disposição, porque esse jogo pede a força máxima possível. E mesmo com ansiedade, tem algo diferente no ar. A sensação é de que o grupo está consciente da responsabilidade, mas também confiante. Dá para perceber em cada entrevista, em cada imagem de treino, que o time acredita que pode fazer o suficiente dentro de campo para buscar o resultado. A torcida também parece mais madura, entendendo que além do próprio jogo ainda existe a combinação de resultados que pode favorecer o Leão, assim como aconteceu naquela tarde histórica de 2005. Quando o empate entre América Mineiro e Ipatinga acabou abrindo caminho para o acesso e o título da Série C. Aquele dia marcou não só o retorno do Remo, mas o surgimento do apelido que até hoje ecoa no futebol brasileiro, Fenômeno Azul. É impossível viver uma semana como essa e não puxar aquela lembrança afetiva.
Muita gente lembra exatamente onde estava naquele 20 de novembro de 2005, quando Rafael, Marquinhos, Belém, Carlinhos, Serginho, Maurílio e companhia cravaram seus nomes na história. Um grupo que segurou a camisa com peso, com raça, com coragem, comandado por um treinador que soube unir o elenco num momento decisivo. E agora, 20 anos depois, a esperança é que o espírito daquela campanha volte a tomar conta do vestiário, inspirando os jogadores de hoje a escreverem um novo capítulo tão marcante quanto aquele. E à medida que o domingo se aproxima, a cidade vai mudando de tom. As ruas ganham bandeiras, os bares se enchem de conversas sobre escalação, o torcedor revisita memórias, cria expectativas e tenta controlar a ansiedade. É aquele tipo de clima que só um jogo gigantesco consegue provocar, uma mistura de euforia com respeito pelo adversário, tudo embalado pela certeza de que o Mangueirão vai pulsar como há muito tempo não se vê. E quando o Leão entrar em campo, vai carregar não só a torcida presente no estádio, mas toda uma cidade que abraçou essa chance de sonhar alto de novo. O clima de decisão vai tomando conta do elenco enquanto cada sessão de treino parece dar mais vida ao que a torcida tanto espera ver no domingo. O campo do Baianão recebeu a equipe em mais um dia de atividades intensas, e a comissão técnica mantém um ritmo forte, tentando ajustar tudo o que pode fazer diferença num jogo desse tamanho. A movimentação é nítida, a troca de passes mais rápida, as finalizações mais concentradas, e até a comunicação entre os jogadores parece subir de volume conforme o grande dia se aproxima. Todo mundo sabe que não existe espaço para erro quando a temporada inteira depende de 90 minutos. Nessas horas, o técnico precisa escolher soluções que vão além do óbvio, e é exatamente por isso que os ensaios táticos têm sido tão detalhados. Com a situação de Marcelinho ainda sendo tratada com muita cautela, o time testa alternativas pelos lados do campo. A possibilidade de Sávio começar pela esquerda ganhou força depois dos últimos treinos, muito pelo equilíbrio que ele oferece no apoio e na recomposição. O Jorge, que mostrou certa instabilidade no jogo passado, tenta reencontrar o ritmo e convencer a comissão de que merece manter a titularidade. Já pelo lado direito, a dúvida pesa ainda mais, e por isso Guto tenta montar cenários diferentes, analisando quem conseguirá entregar segurança sem comprometer o funcionamento do setor. Enquanto isso, no vestiário, o clima é de união total. A experiência de alguns jogadores mais rodados tem sido essencial para manter o grupo alinhado mesmo com toda a pressão que envolve a semana. Conversas longas, reuniões rápidas no gramado antes e depois dos treinos, pequenos ajustes individuais feitos pela comissão, tudo isso ajuda a criar uma atmosfera de confiança que costuma fazer diferença. É aquele tipo de situação em que cada palavra tem peso, cada gesto conta e cada jogador entende que representa uma multidão apaixonada. E essa energia que vem das arquibancadas não passou despercebida pelo elenco. A quantidade absurda de torcedores buscando ingresso, os vídeos que circulam nas redes, a mobilização espontânea da torcida nos arredores do estádio, tudo isso chega aos jogadores como combustível. Teve atleta comentando, inclusive, que nunca viveu uma semana com tamanha intensidade emocional. Muitos já disputaram decisões, mas dizem que a forma como o fenômeno azul abraça o time é algo diferente, que mexe com qualquer um. E isso tem feito cada atleta sentir uma responsabilidade maior, um compromisso quase pessoal com o torcedor que vai estar ali, cantando do começo ao fim. E não é só no ambiente do clube que a adrenalina está em alta. A cidade vive esse jogo como se fosse uma final de campeonato. Em todo canto se ouve conversa sobre escalação, estratégia, lesões, preocupação com resultado paralelo e expectativa pelo grande dia. Os torcedores mais velhos revisitam histórias, lembram de partidas épicas no Mangueirão, citam gols inesquecíveis e momentos que marcaram gerações. Os mais novos aprendem com esses relatos, vão montando na cabeça a dimensão do que está por vir e entendem que vestir azul nesse domingo tem um significado que vai além do futebol. Do lado goiano, a preparação segue firme. Eles tratam essa partida como prioridade absoluta. Sabem da força que o Remo ganha em casa e chegaram determinados a controlar o máximo possível do ambiente. A delegação organiza horários rígidos, tenta manter os jogadores isolados de qualquer distração e trabalha mentalmente o grupo para lidar com a pressão das arquibancadas. É uma postura que mostra respeito ao adversário e consciência de que o jogo não será simples. A vitória recente deu moral ao time,
mas eles sabem que a missão agora é outra, muito mais complicada. E à medida que os dias vão passando, tudo parece convergir para um encontro inevitável entre expectativa e realidade. O departamento de análise do Remo tem mergulhado fundo nos padrões de jogo do adversário, revisando vídeos, identificando pontos fracos, estudando as variações de meio-campo e as transições rápidas pelas beiradas. O Goiás costuma acelerar o jogo quando encontra espaço e aposta muitas vezes em infiltrações pelo lado oposto da jogada, tentando confundir a marcação. Por isso, a recomposição defensiva do Remo será essencial, principalmente nos primeiros minutos, quando o adversário costuma ser mais agressivo. Mas se existe algo que pode fazer a balança pesar a favor do Leão, é justamente a atmosfera criada pela torcida. O Mangueirão tende a viver uma tarde de pura intensidade, com um barulho capaz de mexer com o emocional de qualquer atleta. É aquele tipo de ambiente que coloca o time adversário em alerta o tempo inteiro e que impulsiona o time da casa a buscar algo além do comum. E quando a bola rolar, cada dividida vai ser tratada como final de campeonato, cada chute como chance de ouro e cada erro como algo a ser imediatamente corrigido. A ansiedade também toma conta da comissão técnica, que tenta controlar o ritmo dos treinos para evitar desgaste físico, ao mesmo tempo em que precisa manter o grupo ligado e mentalmente preparado. Esse equilíbrio é fundamental, porque a cabeça do jogador muitas vezes pesa mais que a parte física num jogo dessa magnitude. E Guto tem trabalhado muito esse aspecto, conversando, analisando situações e reforçando mentalmente o que cada jogador precisa fazer em campo. A parte psicológica também tem recebido atenção especial. Alguns jogadores têm conversado individualmente com membros da comissão para aliviar tensão, enquanto outros preferem canalizar essa energia em treinos extras de finalização ou trabalho com bola parada. E é justamente nesse tipo de detalhe que decisões costumam ser resolvidas. Bola parada pode definir o jogo, seja em escanteio, falta lateral ou cobrança direta. E o Remo tem peças capazes de aproveitar esses momentos, especialmente quando a torcida coloca pressão e transforma cada bola na área em um lance de perigo real. Do lado externo, a torcida vive um misto de confiança e cautela. A empolgação é gigante, mas todo mundo sabe que a rodada depende não só do resultado do Leão. Aquela velha combinação que marcou 2005 volta a ser lembrada, como se fosse um sinal de que coisas grandes podem acontecer novamente. E esse tipo de lembrança cria um ambiente mágico, quase místico, como se o passado chamasse o presente para repetir uma história que marcou toda uma geração. O domingo promete ser daqueles dias que a cidade não esquece. Os portões do Mangueirão devem começar a receber torcedores muito antes da bola rolar, e é fácil imaginar famílias inteiras indo juntas, crianças vestidas com o manto azul, idosos carregando histórias de décadas e jovens vivendo seu primeiro grande momento no estádio. Tudo isso cria uma mistura emocional que transforma futebol em algo maior que o próprio esporte, um símbolo de identidade, de pertencimento, de orgulho. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O clima do futebol paraense foi sacudido por um burburinho daqueles que atravessam arquibancadas, programas esportivos e corredores de estádio, o suposto tapetão histórico que teria derrubado o Remo e praticamente destruído o sonho do acesso. A informação, ainda tratada nos bastidores como rumor quente, aponta que o STJD teria retirado pontos valiosos do clube azulino por uma suposta irregularidade administrativa que, segundo fontes próximas ao caso, vinha sendo monitorada há semanas. O que mais chama a atenção é o tom de surpresa que tomou conta da torcida e até de dirigentes de outras equipes. O Remo, que vinha embalado e com discurso forte de que nada o tiraria do caminho do crescimento, viu-se repentinamente envolvido em acusações que nem mesmo os mais céticos imaginavam. Nas rodas de conversa entre jornalistas, comenta-se que o clube teria sido pego de surpresa por uma denúncia apresentada de maneira discreta, quase silenciosa, mas capaz de provocar um estrondo nos tribunais esportivos. As ruas próximas ao Baenão foram tomadas por um misto de indignação e incredulidade. Os torcedores, sempre ávidos por explicações, tentam entender como uma decisão assim poderia ter sido maturada longe dos holofotes.
Há quem afirme que rivais diretos pressionaram nos bastidores para acelerar o julgamento, enquanto outros sustentam que o caso foi apenas consequência de descuidos internos que se arrastavam há mais tempo do que se imaginava. Nos programas esportivos, comentaristas discutem se a medida do tribunal teria sido exemplar demais, como se estivesse abrindo um precedente para punições mais severas em situações semelhantes. Já entre dirigentes, o que se ouve é um silêncio desconfiado, como se todos temessem ser os próximos alvos de uma fiscalização rigorosa. O Remo, por sua vez, teria se mobilizado para recorrer, confiando que ainda existe espaço para reverter o estrago causado no cenário competitivo. Mas, enquanto nada é confirmado oficialmente, o rumor continua crescendo, alimentado por cada nova voz que surge afirmando ter informação de dentro. O certo é que a história do tapetão azulino já virou pauta obrigatória nas esquinas esportivas, e ninguém sabe ao certo onde isso vai parar, apenas que o sonho do acesso, antes tão firme, agora parece balançar como nunca. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.